Vamos de caso concreto? Essa semana eu fiz um atendimento e resolvi trazer o caso aqui para vocês, pedir autorização para minha cliente, porque ele nos faz refletir sobre uma série de aspectos que a gente precisa olhar na vida da gente quando a gente decide ter filho, né? Esse atendimento aconteceu em função de uma queixa que essa minha cliente tinha de não conseguir engravidar. Ela falou para mim: Olívia, eu tô tentando engravidar, não consigo. E nem eu, nem o meu marido temos nenhum problema biológico. O que pode estar acontecendo? A constelação familiar é indicada para esses casos? Sim, mas também pode não ser, tá? Depende se este problema que ela vem enfrentando seja algo que tem um fundo sistêmico, né? Se tem a ver com as dinâmicas de criação dela e com o sistema familiar dela. Se tiver, ajuda muito a trazer clareza para algumas dinâmicas disfuncionais que às vezes influenciam na questão de estar a serviço da vida, né? Servir a vida, porque ter filho é servir a vida, é a gente jogar a vida adiante, né? A gente continuar a nossa família. E de que forma que a gente tem que estar na vida para que isso aconteça? Bom, para começar, eu gosto de investigar quais são as motivações, né, do casal para ter filho. E quando eu perguntei para ela por que ela gostaria de ter filho, ela me relatou porque o marido tem muita vontade de ter filho e que ela acha que para ela também ia ser uma experiência bacana, porque todo mundo fala que é tão bom e que ela achava que ela queria, né, experimentar essa sensação. Bom, vamos lá. O primeiro obstáculo ela já encontra na motivação, meninas. Por quê? Por que devem nascer os filhos? Por que a gente deve ter filhos? Filhos devem nascer do excesso de amor do casal. Então, somente. A gente, quando vai ter filho, a gente não tem que ter a intenção de agradar o marido ou a intenção de ter qualquer outra função na vida. Ao contrário, filhos é um processo natural. Eu amo o meu marido e por excesso de amor ao meu marido e por amor a todos aqueles que vieram antes, o amor à minha família, eu continuo ela, né? Eu sirvo a vida e esse excesso de amor vem representado num filho. Este é o processo natural de ter filhos. Porém, no caso da minha cliente, quando eu pedi para ela posicionar o marido e posicionar ela, porque a gente trabalha assim na constelação, a gente usa os bonecos e ali ela posiciona esses bonecos da forma que ela entende, da forma que ela sente, e com aquilo ali, com o posicionamento, eu pude perceber através das técnicas de constelação familiar que este casal estava numa clara crise matrimonial, né? E me despertou um alerta, né? Mas e aí? Esse casal tá em crise e querendo ter filhos? O que tá de errado nesse processo, né? Porque quais são as dinâmicas que estavam acontecendo ali? E investigando a relação do casal, a história toda que ela me contou, o que eu pude evidenciar, meninas? Que na verdade a motivação desse casal para ter filhos era pura e simplesmente de continuar essa relação. Porque eles estavam passando por uma crise e achava que esse filho pudesse vir na condição de unir esse casal, né? Se eles tivessem filhos, haveria motivos para eles continuarem juntos, porque eles não conseguiam nem resolver a crise que eles enfrentavam e nem se separarem como deveriam, né? Porque todo relacionamento que encontra crise, ele termina, né? Porque se eu tô numa crise, eu tenho que parar, resolver aquele problema e aquele relacionamento daquela forma disfuncional tem que morrer, até para eu continuar no relacionamento de casal, mas sobre um novo relacionamento, eu faço um novo contrato quando eu estou em crise.
mas eu não tenho filhos, porque a gente não pode ter filhos no momento de crise. Filhos vêm pelo excesso de amor. Porque se eu tenho um filho na função de unir um casal, se eu tenho um filho para segurar o meu casamento, né? O que eu faço com essa criança? Eu travo a vida dela completamente. Por quê? Porque se é um filho que cresce nessa função de unir o casal, ele não pode crescer, ele não pode se desenvolver, ele não pode ir buscar o profissional, buscar a própria vida. Porque se ele fizer isso, esse casal se separa. Inconscientemente, essa criança vai crescer com esta função de unir os pais. Então, vai ser aquele filho que normalmente vai arrumar 1001 maneiras inconscientes de estar perto dos pais. Normalmente, eu pego casos aqui nos atendimentos de filhos que viram estudantes profissionais. São aquelas pessoas que estão sempre buscando, faz 2 anos de faculdade, desiste daquela faculdade, vai para outra faculdade, vai para outra coisa, nunca acha que está pronto para o mercado de trabalho, aí ele vira estudante profissional. Por quê? Porque se ele virar estudante profissional, ele pode ficar perto do pai e da mãe, para o pai e da mãe continuar casadinho, entende? Porque daí o pai e a mãe acham que eles ainda precisam ficar juntos por causa do filho que está ali ainda dependendo deles. Compreende o quanto isso pode ser nocivo para a vida de um filho? Então, meninas, um casal saudável tem que ter filhos porque ali existe excesso de amor e que eu quero continuar a minha família, eu não quero que minha família morra. Eu quero dar continuidade e servir a vida. Agora, esse casal estava completamente disfuncional a relação, estava passando por uma crise. E ao mesmo tempo que ela me relatava que queria ter um filho, ela me relatava muito medo. Olivia, eu sinto muito medo de ser mãe. Aí eu peguei e perguntei para ela, mas esse medo tá mais atrelado a de você achar que você não vai dar conta, né? Que você não vai ser uma boa mãe? Porque esse medo é um medo inerente da maioria das mulheres, né? Porque rola um certo medo ali no começo, mas depois a gente vê que a gente é capaz e que a gente dá conta. Ela falou, não, Olivia, eu sinto medo de tudo na minha vida. Eu tenho essa dinâmica, meu marido fala pra mim que eu tenho medo de tudo. Bom, aí me despertou um alerta, né? Tá acontecendo, além da crise no casamento e não ter uma forte motivação para servir a vida, né? Porque como é que esse útero vai ter força para servir a vida se tá numa relação disfuncional? Se eu não tô, esse filho não vai vir pelo meio saudável, né? Ele já vai vir com o peso de estar unindo esse casal e estar no meio dessa relação. Mas aí, investigando essa dinâmica de medo da minha cliente, eu percebi que, ao contrário, medo era apenas um sintoma. O que ela tinha, meninas, era uma dinâmica de abandono. Ela tinha muito medo que o marido a abandonasse. Com isso, ela nem conseguiria ter força para ter filho, porque como que eu vou ter filho com alguém que eu acho que a qualquer momento pode me abandonar, entende? Então, inconscientemente, aquilo fica ali e aquele desejo não flui de uma forma adequada, né? Então, assim, eu não encontro força para a maternidade, eu não encontro força no meu propósito de ser mãe. Mas aí, meninas, por que isso tinha a ver com esse parceiro? Será que esse parceiro não estava deixando ela segura? Bom, primeiro que parceiro não tem que deixar a gente segura, né? A gente tem que vir segura de casa. Segundo, investigando a dinâmica da gestação, do nascimento e do desenvolvimento dela enquanto criança, eu percebi que ali na sua raiz, nos primeiros meses de vida, ela sofreu um evento traumático que hoje ainda ela carrega enquanto adulta. Ela nasceu prematura
E prematura, ela ficou 6 meses na incubadora, separada da mãe dela. A mãe, naquela época, só ia para visitar o bebê nos horários de visita. E ali ela ficou naquela incubadora sozinha durante 6 meses até receber alta. E meninas, isso inconscientemente ficou atrelado nela, no inconsciente dela. E ali ela sentiu e experimentou nos primeiros dias de vida, né, nos primeiros meses, um abandono em relação à mãe. E isso, meninas, infelizmente, é muito forte para essa criança interior dela. Todas essas informações ficam ali registradas. A gente tem um sistema que processa isso no nosso cérebro e fica tudo ali. E conforme a gente vem para a vida, essa dinâmica se apresenta. A gente vem para a vida com essa informação. A qualquer momento eu posso ser abandonada. E aquilo ali desenvolve neste adulto hoje uma dinâmica de abandono que tem como sintoma o medo. Eu tenho medo de quase tudo, eu sou uma pessoa insegura. Por quê? A segurança está intimamente ligada à minha relação com minha mãe nos primeiros meses de vida, porque a mãe é quem dá proteção, é quem amamenta, pela minha mãe que eu me sinto amparada nos primeiros anos de vida, sabe? Então, quando ela experimentou essa experiência ruim de ficar longe da mãe nos 6 primeiros meses, o subconsciente dela captou essa informação que hoje ainda ela registra na vida. Eu posso ser abandonada a qualquer momento. Eu tenho pela vida uma sensação de abandono, algo que ninguém não é capaz de me suprir, algo que está me impedindo de estabelecer com meu marido uma relação saudável, porque ela me relatou muita carência, ela me relatou problemas com o marido relacionado a isso, assim, o meu marido não me olha, o meu marido não tá nem aí para as coisas, o meu marido não me enxerga, o meu marido, eu tenho medo que a qualquer momento ele peça a separação, entende? Mas essa dinâmica vem de uma insegurança ligada à sua infância, os seus primeiros dias, primeiros meses de vida. Mas essa sensação é um vazio que ela carrega. E esse vazio está impedindo ela de se relacionar adequadamente com o parceiro. Porque quando eu não tenho segurança, eu espero que o parceiro me forneça isso numa relação. E relação amorosa não é para isso. Então, isso ocasiona crise no meu casamento e um medo muito grande meu de enfrentar a vida e a maternidade, porque a maternidade, por fim, já é algo que, por si só, ela já é algo que nos exige coragem. Imagina nessa dinâmica aqui, em que meu subconsciente todo momento me lembra que eu posso ser abandonada. Então, meninas, ela percebeu que dentro do relacionamento dela, ela não encontrava forças porque ela buscava a segurança que ela não teve da mãe no marido. E aquilo ali trazia um problema de relacionamento que ele estava enfrentando, né? Falei por vocês que eles estavam com crise, e durante uma crise eu não posso ter filhos. Durante uma crise eu preciso olhar para o meu casamento, resolver a crise, terminar aquele relacionamento. Todo relacionamento que passa por crise morre, mas ele não significa que ele não possa nascer novamente e continuar sobre uma nova perspectiva. E é assim que deve ser. Aí o que é o caminho de solução que eu propus para ela? Olha, antes da maternidade tem outras coisas que você precisa olhar. E agora ela vai experimentar um processo de mentoria que a gente vai trabalhar isso tudo, que é realmente se conectar lá com a mamãe, né? Se conectar
com a segurança da mãe, né? Que mesmo que ela tenha experimentado isso, mas hoje ela é adulta e hoje ela pode cuidar dessa criança interior que tem esse trauma, ela pode olhar para isso, né? Ela pode ressignificar isso na vida dela e se apresentar para a vida mais segura, preenchidas desse amor de mãe, dessa proteção de mãe no coração, para que ela possa vir para esse relacionamento mais seguro e esperar do marido tão somente aquilo que ele tem para oferecer para ela, que é trocar. Eu vou dar para o meu marido e ele vai receber. Eu não vou estar carente de algo, eu vou estar indo para dar para o meu marido. E com isso ela conseguia olhar que aquilo que ela esperava de um relacionamento, o marido não pode oferecer. E que relacionamento é aventura mesmo. E que eu não preciso me sentir que vou ser sempre abandonada. Ao contrário, se a troca com o meu parceiro for boa, nós vamos criar vínculo ali, inclusive um vínculo capaz de gerar vida. E se eu sou uma mulher que dominou a segurança, que está mais segura de si, o meu útero tem força que encontra nessa relação que está desgastada, né? Que agora vai ter uma nova visão, que vai se estabelecer um novo padrão, para só assim eu conseguir gerar os descendentes que eu quero, mas aí de uma forma saudável. Eu vou reconectar com o meu marido e com a força da minha mãe, para que assim, segura de mim, eu possa estar a serviço da vida. Porque essa dinâmica aqui que ela enfrenta não é nem um pouco favorável para quem quer engravidar. Porque a raiz da motivação para ter filho está equivocada. Aquilo que eu não recebi, que eu não tomei da minha mãe, aquele trauma que eu passei no passado, ele me acompanha e me atrapalha no meu relacionamento. Como é que eu vou ter a segurança para me aventurar sendo mãe? Eu não consigo. Essas dinâmicas me travam. E por que eu passei 3 anos da minha vida sem conseguir engravidar? Eu não tenho potência feminina para isso. Eu não consigo dar um passo adiante. Existe um emaranhado oculto que me impede de dar esse passo adiante. E isso a constelação mostrou para ela. Não é um processo simples, né? Por mais que tenha ficado claro qual é a dinâmica, não é um processo simples. Ela vai estar passando por uma monitoria em que a gente vai desenvolver toda a potencialidade, fazer essa reconexão com a mãe e com essa origem dela, com esse trauma, né? Encarar ele e aprender a cuidar, né? Se posicionar como adulta, cuidando da sua criança interior, com as feridas da sua criança interior, para então vir para um relacionamento que ela vai precisar olhar para ele, resolver, não tem só isso de problema com o marido, tem outros problemas, mas muito com fundo sistêmico do processo de abandono dela, que causou, reconectar com esse marido, com a força dessa relação, para só assim conseguir olhar para frente, encaminhar com o marido junto a uma nova vida que pode incluir um descendente que está saudável e pronta para servir a vida, para estar experimentando um novo nível de amor, que é o nível do amor materno. Porque se ela não recebeu adequadamente da mãe, não está preenchida com esse amor de mãe, como é que ela vai dar para essa criança? Entende? Quantas dinâmicas e emaranhados ocultos a impede de conceber uma criança? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre qual deve ser a nossa motivação para ter filhos, né? Porque filhos devem nascer do excesso de amor, e que crise em casamento não é momento de se ter filhos. Já expliquei aqui para vocês hoje o porquê. E como algumas dinâmicas que a gente enfrenta na vida lá atrás pode influenciar no relacionamento de casal e fazer eu me posicionar na vida de uma forma negativa e às vezes travar
de desenvolver dentro daquela relação e de me desenvolver na vida, né? De gerar frutos, de estar inteira para que eu possa exercer uma função que é a função materna e várias dinâmicas podem influenciar a isso, tá? Isso aqui é só um caso que eu trouxe para vocês e mulheres experimentam a infertilidade por diversas formas, inclusive por fatores biológicos. E eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, ao contrário, eu só trouxe esse caso porque ele nos reflete sobre as dinâmicas que envolvem ter filho, né? Aquilo que deve ser a nossa motivação real e qual é o momento certo de se ter filhos. Eu espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma para ampliar essa consciência. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá!